Olá, boa tarde. O Senado Notícias está no ar. Os presidentes do Senado e da Câmara definiram hoje um cronograma para a votação da reforma tributária. Eles se reuniram com o relator e com o presidente da comissão mista que estuda o tema no Congresso. Além disso, também afirmaram que a reforma administrativa vai ser prioridade na Câmara e a PEC emergencial no Senado. A comissão mista concluirá o seu trabalho até o final de fevereiro, com a apresentação do parecer por parte do deputado Aguinaldo Ribeiro, ouvindo, obviamente, os demais membros que poderão sugerir acréscimos ao parecer, supressões, críticas ao parecer. Na sequência, a reforma tributária se iniciará por uma das casas legislativas, e é um amadurecimento que nós vamos fazer no decorrer de fevereiro, juntamente com o presidente Arthur Lira, e temos uma previsão de que de 6 a 8 meses nós possamos ter concluído a reforma tributária no Congresso Nacional, tanto no âmbito do Senado quanto no âmbito da Câmara dos Deputados. É o que o mercado, é o que a sociedade espera de nós, uma reforma tributária que seja a mais justa possível e que entregue ao país um sistema de arrecadação mais simplificado, menos burocratizado, com mais justiça social, não inibindo o setor produtivo do Brasil. Esses serão os objetivos de mérito da reforma tributária e nos cabe, repito, como presidente das duas casas, definir esse procedimento e entregar as pautas da reforma tributária no Brasil. O acordo de procedimentos, hoje nós não tratamos de mérito, né? Reforça a tese de que as duas casas vão trabalhar juntas, unidas, para que as reformas tenham um andamento com cronologia determinada, com espaço certo, com discussões claras, transparentes, afirmar o nosso compromisso de que as casas andem também com o que está nas suas circunstâncias definidas entre elas, que é, no nosso caso, tratar com rapidez da votação da reforma administrativa e no Senado também andar com a PEC emergencial para que essas matérias possam sim andar também muito rapidamente nas duas casas, cumprindo a nossa vontade de que a pauta legislativa será conjunta, harmônica, independente, com muito debate, mas proativa para o Brasil. O presidente do Senado também disse que procurou o governo para discutir um programa social para a população mais vulnerável. Hoje pela manhã eu conversei ao telefone com o ministro Paulo Guedes e já solicitei a ele que pudesse realizar um encontro conosco, tanto comigo quanto com o deputado Arthur Lira, para começarmos a discutir efetivamente a compatibilização da necessidade de ter assistência social com a responsabilidade fiscal e, obviamente, nós temos que discutir com a equipe econômica do governo federal para entendermos os fundamentos econômicos, as possibilidades que se tem. Mas temos ambos, tanto eu quanto o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, absoluto compromisso de entregar à sociedade, especialmente essa camada mais vulnerabilizada em decorrência da pandemia, algum programa social que possa socorrê-los. Esse compromisso existe e ainda hoje pretendo, inclusive, pedir essa agenda com o ministro Paulo Guedes para discutirmos esse tema específico. Os presidentes da Câmara e do Senado prevêem para a próxima terça-feira a instalação da Comissão Mista do Orçamento. Há uma previsão, já alinhei isso com o presidente Arthur Lira, inclusive, uma previsão de que na terça-feira nós possamos fazer essa instalação. Na próxima terça-feira, porque é importante realmente essa votação, essa aprovação do orçamento. Mas, obviamente, que isso depende dos demais alinhamentos com os demais líderes partidários, mas nós temos pressa também na instalação da CMO. E quanto à PEC do emergencial, a PEC 186 de 2019, que você perguntou, ela está sob a relatoria do senador Márcio Bittar e também nós vamos fazer agora uma reunião com o senador Márcio Bittar para saber do amadurecimento do seu parecer e buscar também ter agilidade em relação a essa PEC para os próximos dias. A PEC emergencial vai dar muita cobertura para que o orçamento de 21 seja aprovado com espaços fiscais para que tudo seja realizado respeitando a regra do teto de gasto, de responsabilidade fiscal. Isso está claro nas nossas posições. Então, isso também nós tratamos e vamos conversar hoje e amanhã para decidirmos sobre a instalação da Comissão Mista de Orçamento para analisar também o orçamento de 2021 com muita rapidez. O presidente do Senado comentou ainda a lista com 35 prioridades que o governo federal entregou ao Congresso.
Na verdade, aqueles pontos ali tratados foram todos os pontos prioritários do governo federal, em todas as matérias, em todos os segmentos, de todas as áreas. É natural que o governo nos entregue aquilo que entende que é prioridade desde o início do governo. Considerando a mudança das presidências da Câmara e do Senado, é muito natural que isso aconteça. Obviamente que tudo quanto está ali não é uma decisão exclusiva no Senado minha, nem uma decisão exclusiva, imagino, na Câmara pelo deputado Arthur Lira. Nós temos obediência e dever de obrigação mesmo, com o colégio de líderes das respectivas casas, de submeter o pleito do governo em relação àqueles temas. Alguns serão pautados, outros não, alguns serão aprovados, outros não, isso faz parte da democracia. Deve ser votada nesta quinta-feira a MP 998, que faz um remanejamento de recursos do setor elétrico para conter a alta nas contas de luz dos brasileiros. A redução tarifária deve valer até 2025. O texto da MP autoriza a transferência de parte dos recursos dos programas de pesquisa e desenvolvimento para a conta de desenvolvimento energético, o fundo do setor elétrico que permite programas de subsídios. Atualmente, há 3,4 bilhões de reais não utilizados que poderiam ser direcionados para a conta de desenvolvimento energético. O diretor da ANEEL defendeu a aprovação da medida provisória 998 e disse que, além de garantir uma redução tarifária concreta, ela traz mudanças importantes para o setor. A MP 998, ela limita subsídios, ela permite a realização de leilões de capacidade de energia, algo que o país está precisando fazer com urgência. Ela reduz tarifa das concessionárias licitadas pela Eletrobras, e também destina saldos que estão represados de P&D e eficiência energética para modicidade tarifária, sem afetar a dinâmica e a contratação dos programas tão importantes para a sociedade, sobretudo em momento de crise. Traz benefícios reais para os consumidores de energia elétrica do Brasil, num momento tão importante em que nós estamos sendo pressionados por uma escalada tarifária, fruto do aumento da transmissão, do indicador inflacionário e do custo de geração no país diante dessa escassez hídrica que o país está submetido já há algum tempo. Os deputados incluíram no texto uma emenda que compensa as usinas leiloadas entre 2015 e 2017 que tiveram prejuízos por causa da seca, o chamado risco hidrológico. O dispositivo atende a um pedido da Companhia Energética de Minas Gerais e a compensação deve ser feita pela extensão do prazo de concessão. Nós estamos tentando um entendimento de maneira que contemple os interesses da CEMIG em relação a esse alongamento, nessa questão do alongamento das outorgas, mas sem que isso represente algum prejuízo para outra companhia Brasil afora. A medida provisória também permite a exploração de Angra 3 pelo setor privado, sob regime de autorização. Ela traz ainda ferramentas para garantir uma redução real nas tarifas de energia da região norte. A não aprovação da MP é uma perda de oportunidade para o consumidor de energia elétrica brasileiro, sobretudo aquele da região norte e nordeste do país, ter uma correta alocação de custos e se beneficiar de redução tarifária concreta. As regras já estão valendo, mas a medida provisória precisa ser aprovada pelos senadores, sem alterações, até o dia 9 de fevereiro, para não perder a validade. Na sessão de hoje também pode ser votada outra medida provisória, é a MP 1003, que autoriza o Brasil a aderir ao consórcio internacional COVAX Facilite para a produção de vacinas contra a Covid-19. A sessão está marcada para as 4 da tarde. O Parlamais, Parlamento da Amazônia, que reúne parlamentares de países integrantes da região, fez sua primeira reunião do ano nesta quinta-feira. Presidida pelo senador Nelsinho Trade, que coordenou os trabalhos de uma comissão do Senado, a reunião foi feita por teleconferência. 5 países já indicaram os representantes no Parlamais: Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador e Venezuela. Cada país conta com um vice-presidente que foi apresentado nessa reunião. Faltam ainda as indicações de parlamentares do Suriname e do Peru. Na reunião, os membros do Parlamais expressaram preocupações com o enfrentamento da pandemia da Covid-19 e com os desafios para o desenvolvimento da região amazônica.
A pandemia obrigou a mudanças no rito tradicional da abertura dos trabalhos legislativos. Veja como foi a parte externa da cerimônia realizada nesta quarta-feira e que contou com a presença dos chefes dos 3 poderes. A arrumação no Congresso começa cedo em dia de abertura dos trabalhos. Os soldados logo se organizam no gramado. E na entrada do Congresso, os dragões da Independência se colocam lado a lado para formar o corredor por onde os presidentes da Câmara, do Senado e o presidente da República devem chegar. Dessa vez, por causa da pandemia, ficarão a 1 metro de distância do outro, com metade do contingente normal. O tapete vermelho, caminho por onde os presidentes devem subir, é logo colocado a postos. E todos os envolvidos praticam, mais uma vez, o que cada um deve fazer para a chegada dos presidentes à cerimônia de abertura dos trabalhos. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, chegou ao Congresso para, à frente da bandeira nacional, cantar o hino tocado pela banda do batalhão da Guarda Presidencial, seguido pela salva de 21 tiros de canhão. O presidente do Senado então passou em revista as tropas e em seguida encontrou com o presidente da Câmara, para então subirem juntos a rampa do Congresso, onde esperariam a chegada do presidente da República. Bolsonaro foi pessoalmente à abertura dos trabalhos, chegou sem máscara e teve de ser alertado por um assessor que deveria colocar o acessório antes de subir a rampa. No Congresso, além dos presidentes da Câmara e do Senado, Bolsonaro era esperado pelo presidente do Judiciário, o ministro Luiz Fux, e uma série de lideranças parlamentares que se aglomeravam com celulares na mão para tentarem uma foto ou um take com o presidente da República. Por causa da pandemia, não houve convites a embaixadores e outras autoridades. Depois da chegada ao Congresso, as autoridades se encaminharam para o plenário da Câmara dos Deputados, onde ocorre a cerimônia de abertura dos trabalhos. No discurso de abertura, o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, destacou que o Brasil precisa de moderação e conciliação para enfrentar a pandemia. Depois da solenidade na área externa, os presidentes do Executivo, Legislativo e Judiciário, Jair Bolsonaro, Rodrigo Pacheco e Luiz Fux, foram para o plenário da Câmara dos Deputados. A sessão foi aberta pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, e o hino nacional foi executado. Logo no início, parlamentares se manifestaram contra e a favor do presidente da República. Rodrigo Pacheco criticou os protestos e pediu respeito à cerimônia. Este comportamento não é um comportamento esperado por parte de parlamentares. Vamos dar uma oportunidade à pacificação deste país. E uma delas é que, respeitando a manifestação de pensamento, possamos respeitar as instituições deste país, que possamos ouvir todas as autoridades que se pronunciarão com o respeito que se exige do Parlamento brasileiro. Que saia deste Congresso Nacional, o exemplo para a nação. Após a entrega das mensagens do Executivo e do Judiciário, o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, discursou. Ele defendeu a harmonia entre os poderes e disse que a pandemia exige dos parlamentares medidas para minimizar as consequências. Fazer o que estiver ao nosso alcance para facilitar a oferta de vacinas, o amparo aos mais vulneráveis, neste momento mais dramático, sempre obedecendo os mais rigorosos padrões sanitários, sem colocar em risco a vida das pessoas, mas abrindo, quem sabe, novas opções de novas vacinas que já estão disponíveis nos mercados mundiais. Logo em seguida, foi a vez do discurso do senador Rodrigo Pacheco, que defendeu a busca de unidade, respeito e conciliação. A política não deve ser movida por arroubos do momento ou por radicalismos. O pluralismo de ideias deve estar sempre presente e ser prestigiado nesta casa, sob pena de se calar a própria sociedade. Precisamos ter coragem e firmeza para entregar ao povo brasileiro o que ele precisa, o que é bom para a nação,
e não necessariamente o que esse ou aquele setor ou segmento entenda ao sabor do momento que seja o melhor. Rodrigo Pacheco falou que as reformas administrativa e tributária devem ser prioridade. Ele também defendeu a independência e a harmonia dos três poderes. Enquanto a independência está mais voltada para o exercício de suas funções próprias, a harmonia diz respeito ao relacionamento, ao diálogo contínuo e à sempre pronta cooperação republicana. No fim do discurso, o presidente do Congresso disse que é preciso compatibilizar o auxílio emergencial aos mais carentes com a responsabilidade fiscal. Nossas prioridades à frente do Senado Federal e do Congresso Nacional podem ser definidas nesses pilares da saúde, do desenvolvimento social e do crescimento econômico. Além dos chefes do Executivo, Legislativo e Judiciário, estavam à mesa do Congresso o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, o segundo vice-presidente do Congresso Nacional, senador Romário, o primeiro secretário do Congresso, deputado Luciano Bivar, o primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, deputado Marcelo Ramos, e o comandante do Exército Brasileiro em exercício, general Marcos Antônio Amaro dos Santos. Como é de praxe na cerimônia de abertura do ano legislativo, os chefes do Executivo e do Judiciário entregaram mensagens ao Congresso. O presidente Jair Bolsonaro destacou ações do governo na pandemia e o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, defendeu a harmonia entre os poderes. Pela primeira vez desde que foi eleito, o presidente Jair Bolsonaro trouxe pessoalmente a mensagem do Executivo ao Congresso. Em 2019 e 2020, quem cumpriu esse papel foi o então chefe da Casa Civil, ministro Onyx Lorenzoni. Uma forma de prestigiar a vitória dos nomes apoiados por ele para as presidências das duas casas. O deputado Arthur Lira, do PP, na Câmara, e o senador Rodrigo Pacheco, do Democratas, no Senado. A mensagem lida pelo próprio presidente começou falando da pandemia e das providências que foram tomadas pelo governo para salvar vidas e ajudar a economia. Foi instituído o auxílio emergencial, que alcançou mais de 68 milhões de brasileiros elegíveis ao recebimento. Foram pagos mais de 160 bilhões de reais para fazer frente a essa pandemia e manter as operações do Sistema Único de Saúde. Foram eliminadas barreiras que dificultavam o acesso ao crédito, especialmente para as micro, pequenas e médias empresas. Foram preservados mais de 10 milhões de empregos, dentre outras inúmeras ações implementadas para o enfrentamento da Covid-19. O presidente afirmou que o governo está preparado para a campanha de vacinação no país. O governo federal se encontra preparado e estruturado em termos financeiros, organizacionais e logísticos para executar o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid. Com isso, seguimos envidando todos os esforços para o retorno à normalidade na vida dos brasileiros. Bolsonaro também fez um balanço das ações do governo em outras áreas e falou sobre as matérias que o governo espera ver aprovadas pelo Congresso este ano. As propostas de emenda constitucional do reordenamento das relações federativas, a reforma administrativa, a agenda de privatizações e de concessões, a revisão dos subsídios creditícios e gastos tributários, a reforma tributária, o projeto de lei complementar para a criação do marco legal das startups e do empreendedorismo inovador, o projeto de lei cambial, a modernização do setor elétrico, a partilha dos campos de óleo e gás, debêntures de infraestrutura, entre outros projetos em tramitação nesse parlamento, bem como a independência do Banco Central. A mensagem do Supremo Tribunal Federal, lida pelo presidente ministro Luiz Fux, também citou os desafios que a pandemia trouxe. O ano de 2020 fez-nos conhecer as nossas fortalezas, mesmo no auge das adversidades. É preciso destacar que, nesse momento de flagelo, judiciário, legislativo e executivo, copartícipes do projeto de nação erigido pela Constituição, não quedaram inertes.
Pelo contrário, reinventaram-se para continuar a exercer as suas missões em prol dos cidadãos de forma ininterrupta e adaptada ao novo normal. E ressaltou a importância da harmonia entre os poderes, principalmente em um momento como este. Nós, homens e mulheres públicos, somos passageiros nas funções que ocupamos. No entanto, os feitos em prol do fortalecimento das instituições, da democracia e das liberdades humanas e de imprensa não conhecem tempo nem espaço, porquanto atemporais e universais. 25 anos no ar. No segundo episódio da série sobre o aniversário da TV Senado, você vai ver como a emissora se expandiu pelo país, como se adaptou à era das redes sociais e depoimentos de senadores que tiveram momentos marcantes no parlamento transmitidos pela TV. O canal aberto da TV Senado leva informação e cultura aos mais diferentes pontos do território nacional. É a Rede Legislativa em Ação, resultado da parceria com a TV Câmara dos Deputados, Assembleias Estaduais e Câmaras Municipais. São 59 transmissores, abrangendo 234 municípios, com um público potencial de mais de 80 milhões de pessoas. 20 operadoras de canal a cabo e de satélite também distribuem o sinal da rede legislativa para todo o país. A TV Senado, que inspirou a rede legislativa de TVs que hoje existem, espalhadas por todo o Brasil. Se a gente for falar da rede legislativa, hoje nós temos 60 emissoras legislativas em um sinal aberto e digital espalhadas pelo país, inclusive em capitais, né? E mais de 100 em implantação nesse momento. A importância da TV legislativa para a democracia ela é fundamental, na medida em que ela aproxima o cidadão das discussões que acontecem no parlamento. Além da transmissão ao vivo das sessões do plenário e das reuniões das comissões, a TV Senado também produz e licencia conteúdos informativos, programas jornalísticos, de entrevistas, culturais e vídeos institucionais. A TV foi crescendo e o Senado foi crescendo junto com a TV. Isso foi muito bonito e também foi trabalhoso para a gente, né? A TV de 1996 tinha, se não me engano, 7 ou 9 comissões. Hoje, eu acho que tem perto de 30 comissões. Imagina o que é gravar todas as reuniões dessas comissões. E a gente grava tudo. É impressionante isso, mas é possível. Foi montada uma estrutura ao longo desses anos para que isso seja feito. Ou seja, a gente tem a memória total do que acontece no Senado nos últimos 25 anos. Em vídeo. Isso, do ponto de vista histórico, tem um valor extraordinário. Nós temos hoje 103 mil horas de vídeo arquivadas e temos todo o acervo da TV Senado em digital e boa parte do material em fotografia e áudio. Eu estou com 3 mandatos de senador, 4 de deputado federal. Eu vi a TV Senado crescer e o papel fundamental de passar a verdadeira informação para toda a população. A história do senhor se confunde, como o senhor falou aí, com a da TV Senado. Quais foram os momentos mais marcantes que o senhor já viveu nessa casa aqui? O próprio impeachment da presidenta Dilma, né, onde a TV Senado cobriu de ponta a ponta. Eu fui um dos defensores para que ela não fosse impeachmentada. E o Brasil todo me assistiu naquele dia, defendendo com muita convicção as políticas de salário mínimo, as políticas dos idosos, o Estatuto do Idoso, da pessoa com deficiência, da igualdade racial, o Estatuto da Juventude. São estatutos que eu apresentei e aprovei e teve sempre a cobertura bonita, ímpar da nossa querida TV Senado. A emissora também pode ser captada por parabólica digital, TV por assinatura e vem ampliando sua presença nas redes sociais. Possui Facebook, Instagram, Twitter, página na internet e um canal no YouTube com mais de 650 mil inscritos e mais de 105 milhões de visualizações. A gente não pode ficar preso apenas na caixinha da televisão. Nós temos que estar em todos os aparelhos, chegar de todas as formas, estar disponível a tempo e a hora
para que o cidadão possa alcançar os nossos conteúdos e acompanhar o parlamento em tempo real, sempre que ele quiser. A qualidade do que é produzido gera reconhecimento. Já são 23 prêmios, entre os mais importantes do país, por reportagens, programas e documentários nesses 25 anos de história. Em 2004, apresentei a proposta de criação de um outro programa, voltado para questões sociais. Foi aí que nasceu o programa Inclusão. No mesmo ano, o Inclusão ganhou o prêmio da CNBB sobre população de rua. Foi o primeiro de uma série de 15 prêmios conquistados ao longo de 15 anos no Brasil e no exterior, entre eles o Prêmio Vladimir Herzog. Data Senado divulga pesquisa sobre o impacto da pandemia do coronavírus no Brasil em 2020. O Instituto Data Senado divulgou pesquisa sobre o impacto causado pela pandemia do coronavírus na população brasileira em 2020. São dados sobre saúde, vacina, renda, trabalho, educação e eleições e mostram como a vida do brasileiro foi afetada e qual é a percepção da população em relação ao trabalho do Congresso no combate à crise. A pesquisa revela que, em abril do ano passado, houve diminuição na renda familiar de 68% dos brasileiros. Já para 26%, permaneceu igual. E para apenas 6% houve aumento na renda. Medida aprovada pelo Congresso Nacional para o enfrentamento da crise, o auxílio emergencial, pago em parcelas de R$ 600, obteve apoio de 97% dos brasileiros. Outro dado que ressalta a importância e a necessidade do atendimento realizado pelo SUS é que 7 em cada 10 brasileiros não têm plano de saúde. Durante a quarentena, o teletrabalho foi uma medida de segurança contra o coronavírus adotada por muitas empresas para que os serviços não fossem paralisados. Mesmo assim, no levantamento realizado em setembro, apenas 13% das pessoas ouvidas tinham essa experiência. 2/3 desses trabalhadores afirmaram que o trabalho nessa modalidade se deu em razão do isolamento social. Esse número corresponde a aproximadamente 14 milhões de pessoas. Já no setor de ensino, estima-se que 20 milhões de brasileiros tiveram aulas suspensas no mês de julho, o que representa 34,78% do total de alunos matriculados na educação básica e superior. Outros 32,4 milhões de estudantes que tinham regularmente aula presencial passaram a ter aulas remotas. Com as vacinas entre as preocupações dos brasileiros, 57% opinaram que a vacina deveria ser obrigatória. Outros 42% opinaram que a vacina deveria ser opcional e 1% não soube ou preferiu não responder. A pesquisa traz dados relevantes, sendo uma contribuição aos debates que se travam na sociedade e no Congresso Nacional sobre a criação ou fortalecimento de políticas públicas. Atualmente estamos finalizando os resultados do Barômetro, que é uma pesquisa que tem uma série histórica desde 2010 e busca traçar o perfil do brasileiro sobre temas variados, como percepção de bem-estar pessoal e assuntos como meio ambiente, segurança pública e questões de gênero, de raça. Então a gente espera que esses dados possam contribuir para o debate no parlamento. Ficamos por aqui. Você pode ver as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela companhia e até a próxima.